do Estado de Minas. Acabamos de realizar há pouco a primeira reunião do Comitê de Esporte, Cultura e Lazer instalado e a gente sai bastante otimista com a construção de uma agenda coletiva. Agradeço aqui a presença dos deputados Betinho, Rafael, Oscar e professor Cleiton, pela presença e pela parceria da Assembleia, está aqui também, né, como Casa do Povo, fiscalizando essa agenda aqui que é tão relevante e de interesse público aqui para o nosso Estado. Agradeço a presença aqui dos clubes também, do Atlético, do Cruzeiro, do América, da Federação. Creio que a gente conseguiu avançar. A pauta principal da reunião de hoje era deliberar sobre o calendário de eventos de futebol no Mineirão. E a gente sai bastante otimista porque dentre o calendário que foi proposto pelos clubes, né, Atlético e Cruzeiro, a América não propôs nenhuma data para jogar em 23, nós atendemos aí 80% das datas. A gente vai divulgar depois esse calendário para vocês, mas a gente pode ter até 42 jogos de agora até o final do ano no Mineirão, a depender também do avanço dos clubes aí nas etapas, mais 7 jogos realizados, a gente fecharia o ano com 49, um potencial de até 49 jogos, então resgatando, né, a função social do nosso Mineirão, que é a casa do futebol. É importante salientar que hoje foi a primeira reunião e a gente também já assumiu aqui um calendário, né, para manter essas reuniões de maneira frequente, de agora, né, até o final do ano. E é importante salientar também que não há uma, né, dicotomia entre futebol e eventos, então é fundamental que no Mineirão também a gente possa avançar com a agenda do futebol, que é preponderante, mas também com os eventos de cultura que são tão relevantes aqui para a nossa cidade. Então eu queria destacar o esforço de construção coletiva, e vale mencionar, então, na última semana, sobretudo, o entendimento, né, a busca do entendimento entre a concessionária Minas Arena e o Cruzeiro sobre a mediação do Estado. A gente fica bastante otimista que os dois entes, né, a Minas Arena e o Cruzeiro, vão chegar no entendimento aí até o final da semana que vem. Então, uma construção coletiva, a gente resgata, então, o papel do Mineirão enquanto a casa do futebol. No horizonte de curtíssimo prazo, a gente tem ali um alinhamento, né, para os eventos também já previstos que acabam, né, para que ocorram, e para o segundo semestre desse ano, aí sim dá para a gente fazer um remanejamento para também conciliar o futebol com os eventos previstos também até o final do ano. E eu queria destacar por fim aqui um esforço coletivo de construção que a gente fica bastante otimista pelo lado do Estado. Você já havia falado sobre o calendário do Mineirão e uma das datas mais importantes, né, a data mais importante se refere ao clássico da Cruzeiro e Atlético, e tem um evento já programado para o gramado do Mineirão. Para o clássico, o Mineirão não estaria disponível? Essa é uma das poucas datas, né, que em função do anúncio do Cruzeiro, do acordo de fidelidade com a América, né, para jogar na Arena Independência, ainda estão pendentes, né? Então, até o momento, o evento continua acontecendo no Mineirão. O secretário quer promover um encontro para ver se é possível a gente compatibilizar essas agendas, e nós também contamos com a ajuda do Cruzeiro e da Federação, quem sabe puder mudar essa data de um evento tão importante no futebol para compatibilizar as agendas mais uma vez. Sobre o gramado, Samuel, o que você pode falar para a gente sobre essa questão do Estado, possibilidade dessa questão do gramado híbrido, que tem uma relação boa em casas que têm eventos também, né, estados que têm eventos? Bom, historicamente o Mineirão se transformou numa agenda, né, de eventos e de jogos, e a gente sempre priorizou a esplanada para esses eventos. Esse ano, que é um soluço nessa história de planejamento, os eventos foram programados em função da falta de jogos. Então eu acredito que agora o nosso momento é devolver a esplanada, né, a principal vocação dela para receber esses eventos e preservar cada vez mais o gramado natural. Não passa pela cabeça do Mineirão hoje sair dessa tradição e colocar um gramado sintético. Preferimos priorizar a esplanada para os eventos, e poucas oportunidades de grandes eventos, de grande público, ocupamos o gramado do Mineirão. Samuel, pelo que vocês disseram, o acordo principalmente com o Cruzeiro está bem encaminhado, né? O que vocês decidiram? O que não estava dando certo, que agora está chegando no acordo? O que você pode dizer para a gente? Olha, eu destaco aqui a mediação da CEINFRA, né, que foi primordial através do secretário Pedro Bruno, que fez um trabalho primoroso exatamente para entender onde estão ali como aparar as arestas. Então acredito que houve avanços. Nós temos também um deadline, próximo dia 28, que é uma pressão que a gente está fazendo para que esse acordo seja finalmente assinado e divulgado para toda a imprensa quais seriam as diferenças desse novo contrato. O que está faltando para fechar? Eu acho que falta mesmo agora, nós mandamos hoje, uma hora antes dessa reunião, nós mandamos para a CEINFRA, para que a CEINFRA lesse a nossa proposta. A proposta colocada para o Cruzeiro, ela traz algumas
A Minas Arena tem que abrir mão de algumas receitas para serem compartilhadas. Nós entendemos que há um limite nisso no direito público, uma vez que é uma PPP, mas a CEINFRA está muito empenhada em trazer todos os órgãos de controle, trazer também a Procuradoria do Estado, para entender se é possível assinar um contrato dessa forma, de forma com segurança jurídica para todas as partes. A Minas Arena estaria disposta, então, a ceder em alguns pontos? Cedemos. Basicamente, os grandes pedidos do Cruzeiro estão contemplados nessa proposta, mas a gente precisa de uma análise jurídica para que a gente tenha segurança jurídica para seguir em frente para todas as partes. Ô Samuel, então, seus últimos discursos, você falou que a Minas Arena não ia se flexibilizar por conta do acordo que já tem com o governo. Então, esse discurso agora muda um pouco? Vocês estão dispostos a flexibilizar um pouco para poder fechar esse acordo com o Cruzeiro? Na verdade, a gente continua na regra do contrato, né? Então, essa flexibilização, ela precisa de uma aprovação jurídica maior. Controladoria, Tribunal de Contas, né? O Estado tem que colocar a máquina pública para entender se não estamos aqui cometendo alguma improbidade administrativa, uma vez que estamos falando de uma PPP. Então, essa é a seriedade de uma proposta comercial. Nós não somos uma empresa privada que não tem limites, né? A gente precisa seguir as regras do direito público e do contrato de PPP. A figura da CEINFRA fez uma mediação brilhante, tem sido muito ativo, e acredito que a gente não estaria no ponto que estamos hoje se não tivesse tido a intervenção deles. Por isso que a gente, inclusive, solicitou formalmente que eles continuem nessa mediação ativa até o dia 28, que é a data proposta para que a gente finalmente chegue a um acordo definitivo, Minas Arena e Cruzeiro. É bom ressaltar que na data de hoje não temos ainda um acordo final, então houve avanços, mas ainda tem temas a serem discutidos, ainda tem questões a serem analisadas e estamos confiantes que isso vai acontecer na próxima semana. Samuel, a gente perguntou pro Samuel ou Gabriel? Gabriel, a gente perguntou pro representante da Minas Arena, agora perguntando para você, o que falta para chegar num acordo? Eu acho que depois do acordo estar 100% firmado, a gente vai divulgar e dar transparência a todas as cláusulas. Eu acho que agora não faz sentido a gente debater publicamente sobre as cláusulas, mas assim que tudo tiver vencido, certamente a gente vai dar transparência a isso. Ô Gabriel, o Samuel Lodge fala até a questão da data do clássico, o deputado viu aqui, que não estaria disponível. Há a vontade do Cruzeiro também de tentar uma negociação com a CBF para mudança de data para poder que esse jogo seja no Mineirão? Sem dúvida, né? Eu acho que seria um símbolo da nossa ineficiência a gente não conseguir jogar o clássico Cruzeiro e Atlético dentro do estado de Minas Gerais. Então, no que depender do Cruzeiro, a gente vai fazer um esforço tremendo para que o jogo seja aqui, inclusive com solicitação de mudança de data para a CBF. Gabriel, no dia 28, dando tudo certo no acordo com o Mineirão, como é que fica o acordo também que o Cruzeiro tem com Independência? Isso, de certa forma, obriga o Cruzeiro a jogar algumas partidas lá, ou o Mineirão seria prioritariamente a casa do Cruzeiro? O Mineirão seria prioritariamente a casa do Cruzeiro. A gente não tem quebra do contrato com Independência. Já existe uma série de previsões contratuais e cláusulas que permitam flexibilidade para a gente. Gabriel, o recado que você passaria para o torcedor, que é um dos grandes interessados nisso também, porque ele tem o gosto por ver o Cruzeiro jogar no Mineirão. Muito se falou anteriormente sobre uma rusga que existia entre o Cruzeiro e a Minas Arena. O próprio Ronaldo disse que eram relações cortadas. Mas qual o recado que você pode passar para o cruzeirense em relação a essa situação hoje entre o clube e a Minas Arena? Eu acho que não existe julgamento de valor em relação à relação entre dois entes privados. O que a gente busca e o que tentamos a todo momento é um respeito ao Cruzeiro, ao que o Cruzeiro representa pro Mineirão, e acho que um passo foi dado, que ainda não é definitivo, mas um passo foi dado, um passo importante. Gabriel, agora, caso o contrato seja acertado no dia 28, já teria alguma previsão de data, já teria alguma estimativa do Cruzeiro para algum jogo de retorno ao Mineirão? A gente vai divulgar o calendário, eu acredito que a gente possa divulgar o calendário que já foi acordado aqui. Existem alguns bloqueios, principalmente de curto prazo, por eventos que já acontecem, mas a gente já tem as datas que possivelmente a gente conseguiria jogar. Se eu não me engano, o primeiro jogo seria o jogo do Fluminense. Ô Gabriel, lá na Assembleia você disse que para chegar em um acordo, a Minas Arena tinha que ceder alguns pontos em linhas gerais. Você está percebendo isso? Você não pode divulgar detalhes, mas percebe uma boa vontade por parte da Minas Arena? Eu percebo uma boa vontade, falta documentar e dar segurança jurídica. Então, boa vontade já aconteceu no passado e a gente não teve também
o acordo final. Então, eu espero que a gente consiga sacramentar isso através de um documento jurídico que dê segurança para as partes. Gabriel, só para complementar, na audiência pública, o próprio professor Cleiton apresentou um cronograma de que das 19 datas de jogos do Cruzeiro no Mineirão, apenas 9 estariam liberadas. É dentro dessa expectativa? Pode ser que isso aumente? São só esses 9 jogos mesmo que estariam disponíveis? Não, pode ser que aumente, depende de negociações que vão ser feitas tanto pela Minas Arena com eventos que já estão bucados, quanto um pedido também do Cruzeiro para a CBF para mudanças de datas de jogos nossos. Gabriel, o Cruzeiro, vamos colocar que desistiu de jogar no Mineirão contra o Náutico, de acordo com a nota, por conta do gramado. Há alguma intenção do Cruzeiro nesse contrato de ter algumas cláusulas, alguns termos que garantem o bom funcionamento, o bom estado do gramado ali, ou talvez trocar para um gramado híbrido? Há essa conversa? O bom estado do gramado ele tem que ser regulado pela própria CBF.